Verdade revelada. Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Hinduísmo, cultura védica e cultura indiana vêm dos regulamentos de Veda Vyasa. Todos os grupos religiosos na Índia, principalmente os grupos hindus, ainda seguem os ensinamentos de Veda Vyasa e o Manu Samhita, as leis da humanidade. Krishna Dvayapaya era o nome do Rishi que realizou o serviço de compilar as escrituras na era recente e ficou conhecido como Veda Vyasa. As descobertas dos rishis foram muito amplas. Os rishis entenderam tudo sobre todos os aspectos da vida, tanto material quanto espiritual. Krishna Dvayapaya Veda Vyasa coletou todas as suas pesquisas e misturou-as com exemplos mundanos para que as almas condicionadas conseguissem entender. Em seguida, ele dividiu e apresentou suas pesquisas em diferentes escrituras a serem ensinadas aos alunos das escolas de cultura védica. Desta forma, ele compôs os 4 Vedas, o Rigveda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda, a escritura Ayurveda e o 5º Veda, o Mahabharata. O Pranam Mantra de Gargarishi para Veda Vyasa diz que o filho de Satyavati, Krishna Dvayapaya Veda Vyasa, o avatar de Vishnu, que remove a tristeza das almas rendidas e desfruta de passatempos na floresta de Badari, aquele de cuja boca de lótus os sadhus bebem o néctar original, guia minhas palavras. Um exemplo da escritura de Srila Jiva Goswami Prabhu, que escreveu mais de 400.000 versos que explicam as escrituras védicas. Essência das escrituras. O Mahabharata apresenta tudo para nós, e juntamente com os outros Vedas, e muito vasto. Nós não conseguiríamos terminar de ler todas as escrituras védicas, mesmo no período de uma vida inteira. Além disso, o conhecimento dado nos Vedas é bastante diferenciado. Há seções que descrevem os diferentes aspectos da vida. Se tentássemos aprender tudo sozinhos, só com a leitura dos Vedas, ficaríamos perdidos em uma selva de conhecimento. Considerando que isso aconteceria, Veda Vyasa sentiu que o seu trabalho não era suficiente. Então, ele compôs os 108 Upanishads. Os Vedas são muito grandes. Os Upanishads são bem mais curtos. Eles apresentam todos os ideais encontrados nos Vedas de forma muito mais curta. Mas, ainda assim, são tantos Upanishads. Então, finalmente, Veda Vyasa compôs o Vedanta Darshana. No Vedanta Darshana, está presente a essência de todo o conhecimento revelado e de todas as escrituras anteriores. Quando Veda Vyasa queria dar a substância de toda a literatura védica de forma muito breve, ele apresentou o Vedanta Darshana. No Vedanta Darshana, há sutras muito curtos, códigos, mas há muita luz e muito conhecimento dentro de cada um deles. Então, Veda Vyasa, ele escreveu os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata, e para dar uma diminuída, ele escreveu os Upanishads, os 108 Upanishads. Mas mesmo assim é muita coisa, e aí ele escreveu Vedanta Darshana. Shripad Tapasi Maharaj falou que tentou ler uma vez o Vedanta Darshana, ou Vedanta Sutra também é chamado, e ele não entendeu nada. Então veja só como essa literatura é muito difícil para nós
E não temos que focar nelas, porque como disse lá Govinda Maharaj, se ficássemos durante a vida inteira uma vida, não conseguiríamos ler todos os Vedas. Então, para que ficar vendo isso, lendo tudo isso? Se o Guru está dando o resumo do resumo do resumo para nós, o que precisamos saber, os Gurus estão dando. Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govinda Maharaj e Srila Acharya Maharaj. Temos tudo aí. Não temos que focar nossa mente em outras coisas. Srila Govinda Maharaj falava, não precisamos de um oceano de conhecimento, precisamos de algo conciso, precisamos de algo realmente que vai nos ajudar no caminho devocional. E os Gurus estão dando isso. Então, de todas essas escrituras, os Gurus pegam o principal que devemos saber e nos passam. Um verso arquétipo dos Upanishads diz: o Senhor se movimenta e Ele não se movimenta. Ele está longe e Ele está próximo. Ele está dentro de tudo e Ele está fora de tudo. Esclarecendo a essência ou o fundamento, Vedavyasa queria apresentar tudo nos sutras de seu Vedanta Darshana. Ele fez isso, mas os sutras contêm tanto conhecimento condensado que eles são muito difíceis de entender corretamente. Só uma pessoa altamente qualificada pode compreender adequadamente o conhecimento condensado do Vedanta Darshana. Pessoas, em geral, não são capazes de compreendê-lo. Temos visto agora que também há muitas interpretações erradas do Vedanta Darshana sendo apresentadas que não eram intencionadas por Vedavyasa. Essas interpretações erradas criaram confusão e muitas teorias equivocadas levaram aos Mayavadi, ilusionismo, e Nastikavadi, ateísmo. Vedavyasa queria que todos pudessem compreender a essência dos Vedas através de seus escritos, especialmente o Vedanta Darshana. E quando viu que isso não estava acontecendo, ele ficou insatisfeito. Ele pensou: eu dei tanto conhecimento para resgatar as almas condicionadas, tenho dado tantas coisas em seu benefício, por que não estou sentindo paz em meu coração? Por que não estou totalmente satisfeito? Porque o meu trabalho é insatisfatório, eu não consigo entender. Como Vedavyasa estava pensando desta forma, seu Gurudev, Narada Goswami, veio visitá-lo pela vontade do Senhor Krishna. Vedavyasa ficou muito feliz em ver Narada Goswami. Ele o recebeu e o adorou. Então, Vedavyasa lhe perguntou: Prabhu, por que eu estou infeliz? Você sabe tudo e você pode entender por que eu estou infeliz. Por favor, explique isso para mim. Narada Goswami disse: sim, eu posso explicar tudo, e com este propósito que eu vim te visitar. Então, Narada Goswami castigou Vedavyasa. O que você tem dado às almas condicionadas realmente não é suficiente. Você explicou a religião de forma kichuri, está tudo misturado. Isso é apreciado pelas almas condicionadas e elas sem dúvidas desfrutarão disso. Mas você deixou um enigma para aqueles que querem transcender este plano mundano. Eles ficarão frustrados quando tentarem encontrar o caminho livre para o mundo espiritual. As almas condicionadas estão sempre ativas e elas precisam saber qual o caminho é melhor para seguirem e qual deve ser seu destino. Elas devem seguir o caminho de Karma Yoga, o caminho da ação, Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, Ashtanga Yoga, o caminho da meditação, Karma Misra Bhakti, o caminho da devoção misturado com ação, Jnana Misra Bhakti,
O caminho da devoção misturado com conhecimento? Isso não foi explicado claramente. Qual deve ser sua concepção ideal? A concepção de Brahma, a concepção do absoluto indiferenciado, a concepção de Paramatma, a concepção da alma suprema, a concepção de Bhagavata, a concepção da suprema personalidade de Deus. Você não explicou essas coisas claramente e você não explicou o que é supremo. É necessário que você esclareça isso para completar o seu trabalho e realmente beneficiar as almas condicionadas. As almas condicionadas não conseguem conceber que o maior benefício virá a elas através de serviço e dedicação ao Senhor. Elas só entendem a exploração. Quando veem as reações ruins que elas recebem no plano da exploração, procuram por alívio no plano da renúncia. Então, Vyasadeva, Veda Vyasa, apesar de ter escrito centenas, milhares de páginas, ele não estava contente. Ele viu que não estava claro para as pessoas. Ele fez um khichdi. É uma comida indiana que você mistura as coisas. Você faz uma mistura e Veda Vyasa fez isso. Ele fez uma mistura, não deixou claro para as almas caídas. E aí Narada Muni, seu guru, apareceu para ele e deu uma bronca nele. E falou que ele tinha que esclarecer para as pessoas que o segredo está em servir Deus. Falar sobre Paramatma, sobre Bhagavan, que o caminho é servir Deus. Então, Srila Govinda Maharaj está contando toda a história de Shri Vyasadeva. Ninguém melhor do que um devoto puro como Srila Govinda Maharaj para contar a história de Vyasadeva. Nós não temos a capacidade. E ele contou através das suas aulas, foram compiladas nesse livro, Verdade Revelada. Essa parte é do capítulo 1. E então ele continua esclarecendo a vida de Vyasadeva. No plano da renúncia, as almas perdem tudo. As almas diva não conseguem encontrar a realização de sua existência na liberação impessoal. Só no plano da dedicação e serviço ao Senhor que tudo existe belamente em harmonia com a verdadeira natureza das almas diva. Você não explicou isso para as almas condicionadas. Narada Goswami continuou. Você já deu remédio para os homens doentes, nos Vedas, os Upanishads e assim por diante. Mas você ainda não explicou o que é nutritivo para os homens fortes e saudáveis. Seu dever é fornecer nutrição para todos. Você deu o remédio necessário para liberar as almas condicionadas de seu sofrimento. Você lhes deu a pista para encontrarem alívio. Mas você não deu qualquer nutrição para as pessoas saudáveis, almas liberadas que sabem que são transcendentais, que têm boa vontade e querem mais nutrição. Você é a autoridade suprema da religião. Ninguém pode mudar ou refutar suas conclusões. Mas o que você fez é errado e você deve corrigir. Você disse, o Supremo é raça. Isso é muito bom. Mas o que de fato é raça? Há tantas formas de êxtase. Qual é a forma suprema de êxtase? Se uma alma diva entra no empório de êxtase, como ela vai saber o que quer e o que é melhor para ela? Você não deu claramente esse conhecimento às almas diva. Então, o que você realmente distribuiu? Você começou o Vedanta Darshana com agora procure pelo Supremo. Mas quem vai entender que isso na verdade significa busque por Sri Krishna, a realidade, o belo?
Quem entenderá que a forma divina de Sri Krishna, juntamente com Radharani, é o empório de todos os êxtases? Aquele que é perfeito, Brahma, e a personificação de Rasa, Krishna. A brincadeira divina em forma de semente. Desta forma, de acordo com a concepção de Srila Guru Maharaj, Narada Goswami castigou Vedavyasa. Então, Vedavyasa uniu as mãos e perguntou a Narada Goswami: Prabhu, o que devo fazer agora? Então, Narada Goswami, ou Narada Muni, ele corrigiu Sri Vyasadeva. Vyasadeva é o discípulo de Narada Muni, Narada Goswami. Então, Narada Goswami veio instruí-lo o que ele deveria escrever para as pessoas saudáveis. Para as pessoas doentes, ele já tinha escrito. Essa doença que ele está se referindo é a doença da alma, não é doença corpórea, nem mental. Então, ele foi falando que ele teria que deixar claro que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna é Shrimati Radharani. E aí ele foi instruindo, e no final Vyasadeva perguntou: então, o que devo fazer? E agora vem a instrução dele. Qual é a prática, o que ele tem que escrever para todos? Narada Goswami disse: tente dar a consciência de Krishna para as almas diva, descrevendo e distribuindo Krishna Lila, os passatempos divinos de Sri Krishna. Krishna Lila não é apenas propriedade do plano mundano, é propriedade de Goloka Vrindavana, o reino mais elevado do mundo espiritual. Vou te dar em 4 notas curtas a forma da semente dessa brincadeira divina, a forma da essência desse conhecimento. Você é qualificado, você tem a capacidade de meditar. Plante essas sementes em seu coração e medite, e elas revelarão sua forma completa para você. Com a visão adequada, você verá tudo de forma pura e límpida. Depois, você pode expressar isso através de sua escrita e distribuí-la por todo o mundo. Você ficará totalmente satisfeito e feliz com isso. Narada Goswami, correta e autenticamente, deu um mantra para Vedavyasa, isto é, a luz transcendental e o conhecimento de Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Vedavyasa meditava e viu o próprio Senhor Krishna em seu coração, junto com todas as suas potências. Então, com inspiração do mantra, mais os 12 versos do Castigo de Narada Goswami e a ideia de escrever um comentário sobre o Vedanta Darshana, Vedavyasa compôs seu último trabalho, sua escritura suprema, o Srimad Bhagavatam. A conclusão de toda a escrita de Sri Vyasadeva é o Srimad Bhagavatam. Toda a conclusão, depois do seu guru falar o que ele devia de escrever, o que ele devia apresentar, ele colocou em 19 volumes. Hoje são 19 volumes, 12 cantos, todo o resumo dos Vedas, dos Upanishads, o Vedanta Darshana, tudo está lá, no Srimad Bhagavatam. Mas o Srimad Bhagavatam, como fala Srila Govinda Maharaj, tem que ser lido com a explicação de um Vaishnava, porque senão podemos nos confundir, podemos interpretar da forma errada o que está escrito no resumo de tudo. Imagina só, se podemos nos confundir com o resumo de tudo,
imagina se lermos o Vedanta Darshana, os 4 Vedas, o Mahabharata, os Upanishads. Por isso que temos que ler com uma autoridade, um Vaishnava, uma pessoa que tenha conhecimento do que está escrito lá, para que nossa mente não interprete da forma errada como os Mayavadis interpretaram, como outras escolas interpretaram. Por isso que existem várias escolas, porque existem vários gurus, mesmo no Gaudiya Vaishnavismo, porque cada um interpreta de uma forma. E aí eles fundam sua missão. Eles montam sua missão de acordo com a interpretação de cada um. Então tem diferenças. Mesmo no Gaudiya Vaishnavismo, de uma escola para outra, existem diferenças. E para concluir, Vyasadeva vai falar. O mantra diz: antes da criação, só eu existia, nada mais. Material, sutil ou primordial, nada existia. Depois da criação, somente eu existo. E depois da aniquilação, somente eu permanecerei. Conheça aquilo que parece existir sem mim, ou que não parece existir dentro de mim como minha energia, comparada com um reflexo na escuridão. Dentro do Śrīmad Bhagavatam, 4 seções são descritas na qual a mensagem do Bhagavata, a mensagem de Narada Goswami, recebeu de Brahma, e Brahma recebeu do próprio Krishna, no início da criação, e ela foi transmitida. A primeira sessão foi a reunião de Narada Goswami e Vedavyasa. A sessão seguinte foi a reunião de Vedavyasa e seu filho Shukadeva Goswami. A terceira sessão aconteceu em Sukratala, onde Shukadeva Goswami falou para Maharaj Parikshit. A quarta sessão aconteceu em Namyasaranya, onde um discípulo de Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, falou para 60.000 rishis que estavam reunidos para uma cerimônia de sacrifício do fogo. Após essas 4 reuniões, Vedavyasa reuniu tudo o que foi expresso. Gradualmente compôs o Śrīmad Bhagavatam e, em seguida, o revelou para o mundo. Desta forma, Vedavyasa escreveu seu próprio comentário sobre o Vedanta Darshana e claramente explicou tudo sobre o conhecimento revelado para todos. Com plena satisfação em seu coração, ele apresentou sua introdução do Śrīmad Bhagavatam de uma forma simples. Este Śrīmad Bhagavatam é a minha última vontade e testamento. Ele contém o conhecimento mais elevado, consciência pura de Krishna, e qualquer alma diva que conseguir seguir suas diretrizes atingirá a meta suprema da vida. Elas vão alcançar uma posição liberada, obter entrada no mundo de serviço transcendental e alegremente brincarão com a suprema personalidade de Deus, Krishna em amor pleno, carinho e êxtase. Vedavyasa também concluiu o Śrīmad Bhagavatam com plena satisfação. Śrīmad Bhagavatam contém a essência de todos os Vedas, do Vedanta Darshana e dos Upanishads. Qualquer um que ler o Śrīmad Bhagavatam nunca se tornará atraído por qualquer outra escritura. A pessoa só continuará a beber ininterruptamente o néctar transcendental do Śrīmad Bhagavatam. Havia algo de errado com o que eu apresentei anteriormente, mas aqui no Śrīmad Bhagavatam não há nada de errado. Tudo é puro e claro. O Śrīmad Bhagavatam é o Purana imaculado, e todos os Vaishnavas aceitaram muito carinhosamente dentro de seus corações. Desta forma, podemos entender.
O Srimad Bhagavatam apresenta pleno conhecimento dos sutras do Vedanta Darshana e o comentário genuíno sobre o Vedanta Darshana, o Mahabharata e do mantra Gayatri. Todo o conhecimento, tudo é apresentado no Srimad Bhagavatam. Se você puder seguir a concepção do Srimad Bhagavatam, você entenderá a essência de toda a verdade revelada, de toda a Minaya. Como os elementos materiais existem dentro de cada ser, grande ou pequeno, também existem fora deles. Assim, eu existo interna e externamente em todos os seres. Aquele que busca pelo absoluto deve direta e indiretamente procurar por mim, que existo em todos os lugares e sempre. Assim termina esse trecho de Srila Govinda Maharaj falando sobre Sri Vyasadeva. Então a conclusão de Vyasadeva está no Srimad Bhagavatam. Toda a conclusão. E um dos 5 processos que são ditos para nós fazermos é ler as Escrituras, ler o Srimad Bhagavatam. Mas, Srila Govinda Maharaj explica, com um Vaishnava ao lado, com uma pessoa qualificada para lhe explicar o que está sendo lido. Porque, como eu falei antes, podemos nos confundir. Existem muitas coisas no Srimad Bhagavatam. Por isso que é um livro tão longo, tão extenso. Mas com uma autoridade ao lado, podemos ler. Alguém que nos explique, podemos ler, não há problema. Mas antes de lermos, temos que pedir para o Guru, para o nosso Gurudeva, o Guru que nos iniciou. Se o Guru que não nos iniciou não está mais entre nós, encarnados, ele deixou um sucessor, então pergunte para o sucessor dele. Posso ler esse livro? Por que eu estou falando isso? Porque Srila Acharya Maharaj comentou isso outro dia. Ele demorou 6, 7 anos como Brahmachari, ele era Brahmachari do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e somente após esse tempo, 6, 7 anos, Srila Govinda Maharaj falou para ele, pode ler o Chaitanya Charitamrita. Então não temos que fazer algo da nossa mente. Temos que fazer sob a orientação do Guru. Se quer ler o Srimad Bhagavatam, pergunte para o seu Guru. Mande um e-mail, mande uma mensagem, enfim. Entre em contato com ele. Nas aulas também, porque todo domingo ele dá aula, você pode perguntar na aula direto para ele. Se você pode ler. E aí ele vai saber quem é você, se você está capacitado a ler ou não. Ou se você tem que ler com a orientação de alguém. Então sempre temos que perguntar as coisas para o Guru. E Vyasadeva na verdade é um título, porque o Vyasadeva do Gaura Lila, do Lila de Mahaprabhu, é Vrindavana Dastakura. Então, Vyasadeva quer dizer é um título, não é o nome da pessoa. Vamos ler então agora a parte, antes de ler Sanatana Goswami, o trecho do livro de Srila Siddhar Maharaj, vamos falar um pouco sobre Chaturmasya. O que significa isso? Chatur é 4. Masya é mês. Então são 4 meses, como eu falei no início, antes de começar a leitura. São 4 meses de monções na Índia. O que significa isso? 4 meses de chuva. Só que não é todo ano que chove na Índia. Mas quando chove, quando tem realmente as monções, inunda a Índia. Pelo menos a Bengala. Por isso que os templos da nossa missão, os templos em geral, eles não são no nível do solo. Se você olhar fotos, você vai ver que o altar do templo,
o altar está pelo menos a mais de 1 metro do chão. Para quê? Para que na enchente não molhe o altar, não molhe as deidades. Mas mesmo assim, em alguns anos, as deidades têm que ser retiradas do altar e levadas para um piso superior para que a água não invada. Na verdade, a água vai invadir, mas para que não molhe as deidades. E isso praticamente só acontece naquela região. Então, se vermos pelo lado bom, porque temos que olhar sempre o lado bom de tudo, como diz Shilachara Maharaj, temos que ter olhar de abelha, não olhar de mosca. Uma pessoa que tem olhar de mosca vai falar, nossa, eu não gostaria de morar lá. Imagina, 4 meses, tudo inundado, para ir de um lugar para o outro tem que pegar barco. Há uns anos atrás, se você puxar as fotos do templo do site SCS Mata Internacional, você verá todos andando de barco, o Govinda Kunda inundado, tudo inundado. Mas o que acontece? A chuva não para, o Ganges transborda, o rio de Yamuna transborda. E o que significa isso? Imagina a água sagrada do Ganges, a água sagrada do Yamuna, a água sagrada do Godavari, de todos os rios sagrados da Índia, inundarem tudo, inundarem toda a terra, que será plantado depois. A plantação será, quando baixar a água, toda a plantação será feita onde tem água do Ganges, onde teve água do Yamuna, onde teve a água de todos os rios sagrados. Então, há uma purificação total naquela região quando o Ganges e os outros rios sagrados transbordam. Por isso que não temos que olhar as coisas com olhar de mosca. Temos que ver a bênção que eles têm, aquela população tem, quem mora na Índia tem. Não o olhar que o ocidental tem da Índia, a maioria pelo menos. Nossa, que lugar! E ficam falando várias besteiras. Nós temos o esgoto aberto, pelo menos em São Paulo, 2 ou 3. O Rio Tietê é um esgoto aberto. O Rio Pinheiros é um esgoto aberto. E as pessoas ficam falando que na Índia o esgoto corre ao lado da rua. Mas não olham que aqui em São Paulo temos potencializado isso. Na época de seca, faz tempo que eu não vou para aquela região, mas lá no Rio Pinheiros é um odor insuportável. O esgoto a céu aberto, gigante. E lá tem muitas casas boas, quem mora lá por Morumbi, quem mora para aquele pedaço, passa por lá. Mas aí fica criticando que a Índia tem esgoto na rua, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas eles não veem que lá é o local sagrado. Por isso que quando vamos para a Índia, quem vai para a Índia tem que tomar cuidado com o olhar que vai ter, principalmente em Vrindavana. Quando for para Vrindavana, tem que estar com algum devoto experiente que irá lhe instruir, para você não cometer ofensa. Então, 4 meses de chuva, e durante esses 4 meses, a filosofia fala que tem que ser um pouco mais rígido, tem que ter um pouco mais de austeridade. Tem que ser feito mais serviço devocional, principalmente no último mês, que é chamado Kartiki. O mês de Kartiki é o mês que Krishna mais gosta, que ele mais aceita nosso serviço devocional. Normalmente em outubro. Então hoje é o Guru Purnima, né? A lua cheia hoje. Daqui 3 luas cheias, as próximas 3, na terceira começa o mês de Kartiki. E na 4ª lua, a partir não hoje, contando com hoje, na 4ª lua encerra Kartiki. A nossa missão, ela comemora
o início do Chaturmasya e o término do Chaturmasya no Purnima, na lua cheia. Outras missões, outras filosofias, outras sampradayas, outras escolas, elas começam no Ekadashi, enfim, em outras datas. Mas a nossa, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, começa hoje Chaturmasya, no dia do aparecimento de Vyasadeva. Por isso que é chamado Guru Purnima. Vyasadeva é o Guru e Purnima é a lua cheia. Então, no primeiro mês, uma das regras do Chaturmasya, no primeiro mês não se come espinafre. No segundo mês, não se toma leite. No terceiro mês, não se toma iogurte. Mas não que você, no primeiro mês, o espinafre, no segundo acumula o espinafre e o leite. Não. Passou o primeiro mês, você pode comer espinafre. Aí você não come, não toma leite. Mas é somente o leite, derivados pode. O iogurte é um derivado do leite, o ghee é, o queijo, o paneer também é. Então é somente o leite no segundo mês. No terceiro mês você pode tomar leite, comer espinafre, mas não tomará iogurte. E no quarto mês, alguns tipos de dal. Swami Prabhupada, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele fala que todo alimento que é muito proteico é considerado não vegetariano. Então temos que tomar cuidado com isso. Quando as pessoas tomam complementos alimentares com aminoácidos, são não vegetarianos. E não sou eu que estou falando isso. A Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Shaktavesha Avatar. Então, no quarto mês não se come alimentos com muita proteína, alguns tipos de dal que tem muita proteína. E também, Swami Prabhupada fala em não comer peixe, carne, porque algumas sampradayas da Índia comem peixe, comem carne. Então ele fala não comer carne, mesmo a sampradaya que é permitido, não comer carne e não comer alguns tipos de dal, algum alimento que é muito proteico. Mas são poucos que seguem essas regras. Hoje Srila Acharya Maharaj falou sobre isso, mas durante a semana vamos ver a transcrição da aula e vamos comentar mais sobre isso, sobre a aula que ele deu hoje, explicando sobre isso. Mas são 4 meses de monções, então na Índia não é como o resto do mundo que existem 4 estações no ano. 4 estações e 3 meses cada uma. Não, na Índia não é assim. Às vezes aqui a primavera, ela ainda não chegou à primavera. Ou não só primavera, qualquer... Por quê? Porque tem monções lá. Então muda o calendário das estações do ano na Índia. Porque eles têm monções. Eles têm primavera, verão, outono, inverno e monções. Não nessa sequência exata, eu não sei qual é a sequência, mas eles têm 5 estações. Mas isso é uma graça deles, porque, como eu disse, o Ganges inunda tudo e purifica tudo. Quando vamos no altar, quem é pujari, quem vai para o altar fazer o puja, fazer a oferenda de comida, vai fazer o arati, a pessoa se purifica com a água do Ganges. Então você imagina o próprio rio Ganges transbordar e purificar toda a região. Nós não temos essa fortuna aqui no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, mas lá sim. Porque o Ganges é um rio sagrado, porque o Ganges ele passa pelo pé, antes de descer para o mundo material, ele passa pelo pé de Vamanadeva, um avatar de Krishna, Vamanadeva. Então é um rio sagrado por causa disso. Ele nunca vai se contaminar. Por mais lixo, por mais coisas que joguem nele, ele nunca se contaminará. Por quê? Porque o rio Ganges, ele veio, passou pelo pé de Deus. E aí quando as pessoas vão lá tomar banho no Ganges, elas contaminam o rio.
Mas quando um sábio vai no rio Ganges, quando um sábio toca no rio Ganges, ele entra no rio Ganges, como o Gurudeva entrou e vários Guru Maharaj, enfim, eles entraram no rio Ganges. Quando uma grande personalidade entra no rio Ganges, ele purifica todo aquilo que os devotos deixaram, aquilo que as pessoas caídas, as almas caídas deixaram. Então o rio Ganges ele sempre purifica tudo. Então, basicamente, Chaturmasa é isso, são 4 meses. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que está no nosso altar, no altar aqui do Templo de São Paulo, tem 3 gurus do lado esquerdo, 3 gurus do lado direito e ele está no centro. E esse guru, ele era muito austero, ele fazia muita tapácia e ele, durante esse mês, ele não cortava o cabelo, ele não cortava a barba, durante esses 4 meses. Não cortava os cabelos, não cortava a barba, comia sem as mãos. Então ele fazia várias austeridades. Nós não estamos nesse estágio e vamos escutar a aula de Srila Acharya Maharaj para vermos exatamente o que devemos fazer. Mas não é tão difícil assim ficar sem comer espinafre no primeiro mês. Eu acho que a maioria das pessoas nunca comem espinafre. O segundo mês não tomar leite já é um pouquinho mais difícil, mas também você tem iogurte, você tem outras opções. No terceiro mês não tomar iogurte, mas você tem leite. E no último mês não comer alimentos muito proteicos. Também não é difícil. Se a pessoa quiser fazer, faça. Não é obrigatório, mas é uma orientação que é dada. Swami Prabhupada, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, num comentário dele do Sri Chaitanya Charitamrita, que ele traduziu e ele comentou, ele fala sobre isso. Então fica a critério de cada um escolher se vai fazer ou não. Vamos agora vamos ler sobre Sanatana Goswami. Como eu falei, é retirado do livro de Srila Siddhar Maharaj. Trechos extraídos do livro Sermões do Guardião da Devoção, volume 1, capítulo 6, de Srila Bhakti-Rakshita Devi Goswami Maharaj. Srila Sanatana Goswami contraiu feridas por todo o seu corpo devido ao contato com água ruim na floresta, quando ele estava retornando de Vrindavana a Puri. Mahaprabhu costumava recebê-lo abraçando-o, mas Sanatana tentava se retirar. Ele objetou: "Não me toque, este é o corpo de um homem pecador." As feridas estavam escorrendo e emitindo um mau cheiro, mas Mahaprabhu o abraçou forçosamente. Sanatana decidiu: "Eu irei ou deixar este lugar, ou irei convidar a morte ao cair debaixo da roda do carro do Senhor Jagannatha." Mas como o Senhor está no coração de todos, Mahaprabhu conhecia a mente de Sanatana. Ele o castigou e o abraçou forçosamente. Todas as feridas desapareceram e o corpo de Sanatana imediatamente se tornou como ouro. Mahaprabhu disse: "Sanatana, você é um Vaishnava. Seu corpo não é defeituoso. Krishna está me testando. Eu sou um sannyasi e ele está examinando se há alguma parcialidade em minhas relações com um Vaishnava, simplesmente por causa de ele ter tantas feridas externamente. Ele está examinando se eu vou me recolher da associação desse Vaishnava e o colocar de lado. Mas o seu corpo é puro, e somente pelo propósito de testar o público, Krishna criou isto. E se eu não conseguir ver isto, eu terei falhado em seu teste e terei sido enganado por Krishna. É só um show, não é nada. O seu corpo é puro porque você é um Vaishnava, um devoto de Krishna."
Esta impureza é apenas uma aparência feita para servir ao propósito divino de Krishna. Onde quer que haja Vaishnavas, devoção verdadeiramente santa, nunca pode haver qualquer contaminação. Somente para testar minha devoção é que Krishna mandou você para mim nessa condição. Então Mahaprabhu o abraçou e demonstrou que ele era absolutamente puro. Quer seja externamente puro ou impuro, todo o princípio é que a nossa devoção exclusiva a Krishna é a única necessidade. No sentido ordinário, as gopis também são pecadoras. Elas atravessaram as leis da sociedade e dos shastras, então elas são pecadoras. Mas elas mantêm o nível mais elevado de pureza pela sua devoção exclusiva a Krishna e a mais ninguém. Elas não podem evitar a não servir Krishna 100%, mesmo ao risco de cruzar todo o código de moralidade. Elas são consideradas como o mais elevado ideal devocional. Aqui é uma passagem, um lila de Mahaprabhu com Sanatana Goswami. Então, como foi dito, Sanatana Goswami estava com uma infecção de pele, com um odor muito forte, né? O pus cheira muito forte, e Mahaprabhu ia abraçá-lo e ele não quis, porque, claro, ele era um devoto, ele sabia quem era Mahaprabhu, devoto puro, né? Sanatana Goswami, e ele pensou até em se atirar embaixo do carro, da roda do carro do Sr. Jagannatha, enfim, cometer o suicídio. Mas a hora que Mahaprabhu abraçou ele, todas as feridas foram extintas, sumiram. Sanatana Goswami é um devoto puro. E Mahaprabhu, veja só o que Mahaprabhu fala, que Krishna estava testando ele para ver se ele ia continuar a ter o contato com Sanatana Goswami, porque Sanatana Goswami estava com feridas no corpo, com odor muito forte. Então, veja só o que Mahaprabhu diz. Mesmo que a parte externa da pessoa esteja com problema, se for um devoto puro, não vai interferir na devoção, não vai interferir, não vai contaminar a parte interna. Não importa a parte externa. Mas é um devoto puro, Sanatana Goswami. Então temos que ter o olhar sempre, não o olhar de mosca novamente, não a parte externa. Tem uma outra história, eu não me lembro direito, que faz muito tempo que eu li, mas é muito auspicioso tomar a água do banho dos pés do Guru, dos pés de Mahaprabhu, enfim, claro, né? Própria Suprema Personalidade de Deus. E o devoto ficou meio assim, porque era a água dos pés, né? E então é outro teste para ver se você realmente, se você está olhando o pé do seu Guru e pensando que está sujo, que tem alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa, é a forma errada. Da mesma forma, Krishna testou Mahaprabhu. Assim Mahaprabhu diz, né? Porque Mahaprabhu veio na forma de um devoto. Ele não falou, eu sou Deus, eu sou a Suprema Personalidade de Deus. Somente para alguns ele se demonstrou, como o Ramananda Roy. Mas ele era um devoto, um sannyasi. Então, ele fala que Krishna estava testando ele, para ver se ele ia continuar com o contato com o devoto puro, que era Sanatana Goswami, ou ele ia rejeitá-lo porque ele estava externamente com algum problema. E nós temos essa mania de rejeitar alguém por algum motivo externo. Isso não é próprio. Mas esse tipo de devoção não é tão barata que todos continuarão com suas atividades neste mundo, tirando vantagem de tais ideais. Isso não basta. A real medida de devoção deve estar presente, e não que qualquer um fará qualquer coisa, passando-se pelo nome de devoção pura, como um sarraja. Isso não pode ser permitido. Não permita-se ter conversas mundanas. Não ouça conversas mundanas. Tente o seu melhor para evitar assuntos mundanos.
Não coma pratos deliciosos, mas coma qualquer comida comum, que venha por sua própria vontade, e não se vista luxuriosamente. Sempre tente tomar o nome de Krishna com a atitude de dar respeito aos outros, sem esperar respeito de ninguém. Seja humilde, mas nunca aspire a relações respeitosas vindas de outros. Desse modo, tente tomar constantemente o nome de Krishna e, internamente, tente servir Shri Shri Radha Krishna em Vrindavana. Mentalmente, esteja em Vrindavana, rendendo serviço ao lila de Shri Shri Radha Krishna. Mahaprabhu contou a Raghunatha que este era a essência de seu conselho. Então, ele novamente pegou a mão de Raghunatha e a ofereceu à mão de Swarupa Damodar. Ele disse: eu estou lhe dando a responsabilidade de Swarupa Damodar. Ele é o melhor mestre espiritual. Ele cuidará de você. Depois da chegada de Raghunatha em Puri, Mahaprabhu permaneceu lá continuamente por 16 anos. Depois disso, Mahaprabhu abandonou o corpo e partiu do mundo. Raghunatha deixou Puri e foi a Vrindavana, pensando: eu tenho tudo o que há para se ter. Agora eu só quero ver Vrindavana uma vez. Então eu deixarei este corpo pulando do ponto mais alto de Govardhana. Com essa ideia, ele foi a Vrindavana, mas lá ele entrou em contato com Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Ele encontrou o começo de uma nova vida. Ele pensou: o que é isso? Mahaprabhu não partiu, ele está vivendo neles. Mahaprabhu delegou Rupa e Sanatana o poder de preservar a corrente devocional que eles receberam dele e de apresentá-la sob uma nova luz. Foi pedido a eles que provassem, ao retirarem argumentos de diversas escrituras, que os ensinamentos de Mahaprabhu eram a essência e o propósito de todas as escrituras. Como no Bhagavad Gita, a tentativa de toda a escritura revelada é a de me mostrar como sendo o centro mais elevado. Eu sou o absoluto. Então Mahaprabhu disse: Krishna é o absoluto, com a ajuda de diferentes escrituras e referências históricas, por todos os meios possíveis. Tentem provar que Krishna e o Swaman Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e aquele Vrajalila, Vrindavana Lila, é a realização mais elevada. Veja só, Srila Siddhar Maharaj, nesse livro, é dito por ele o que Srila Acharya Maharaj sempre fala nas aulas. Temos que ser simples, não comer comidas sofisticadas, não nos vestirmos de forma sofisticada, enfim, tudo simples. Srila Siddhar Maharaj há quantos anos falou isso? Então, quando Srila Acharya Maharaj fala as aulas, ele não está baseando na mente dele, na ideia dele. É o que Srila Siddhar Maharaj falou, o que Srila Govinda Maharaj falou. E ele continua a pregar isso. Ele está segurando a bandeira do guardião da devoção. Então temos que sempre seguir o que ele fala, porque ele está embasado em Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, sempre. Ele não fala nada da mente dele. E aí foi falado agora de Raghunatha Das Goswami, que era um associado muito próximo de Mahaprabhu. E quando Mahaprabhu abandonou o corpo, ele foi para Vrindavana e ele se abrigou em Sanatana e Rupa Goswami. Sanatana é o irmão mais velho de Rupa Goswami. E aí estão os três Goswamis de Vrindavana, um responsável pelo Sambandha Gyana, que é Sanatana Goswami, quem eu sou, para onde eu vou, qual a meta última da vida, como praticar para chegar nessa meta última da vida. Rupa Goswami é o guru de Abhideya. Abhideya quer dizer a prática devocional. E Raghunatha Das Goswami é o Goswami de Vrindavana, responsável pela o Prayojana, a meta última da vida. E aí
Raghunatha Das Goswami ficou na associação deles em Vrindavana. Os dois irmãos já haviam começado esse trabalho quando Raghunatha veio em sua associação e ele encontrou. Oh, Mahaprabhu está aqui! Ele abandonou a ideia de deixar este mundo e se uniu a Rupa e Sanatana como seu discípulo. Mahaprabhu já havia ordenado Sanatana Goswami: meus seguidores são muito pobres e sem esperanças. Você terá de cuidar deles quando eles vierem a Vrindavana. Você terá de ser o cuidador de todos os meus discípulos que vierem a Vrindavana. Então Raghunatha veio a Sanatana Goswami e Sanatana cuidou dele. Sanatana Goswami, ele e Rupa Goswami receberam toda a instrução de Mahaprabhu. Toda a instrução de Mahaprabhu para continuar o processo. E o corpo de Sanatana Goswami, o Samadhi Mandir dele, está em Vrindavana, no templo de Madana Mohan. Quem for para Vrindavana vai visitar o templo e visite também o Samadhi Mandir de Sanatana Goswami. É um templo muito bonito, muito antigo, todo feito de pedra trabalhada. E Sanatana Goswami está lá, o corpo dele está lá, em Vrindavana. Tem mais um trechinho aqui, para terminar a leitura. Riqueza eterna. Srila Bhakti Rakshita Devi Goswami Maharaj resume a contribuição de Srila Sanatana Goswami. Ontem foi o dia de desaparecimento de Srila Sanatana Goswami. Mas ele não partiu. Ele nos deu o que ele recebeu diretamente de Mahaprabhu. Mahaprabhu infundiu sua riqueza em Sanatana por 2 meses em Benares. E posteriormente Sanatana nos deu essa riqueza. Quem é Sanatana? Quem é Mahaprabhu? O que é Vrindavana? Quem são Radha e Krishna? Podemos entender tudo isso através de Sanatana Goswami. Sanatana viveu com Mahaprabhu em Benares por 2 meses e Mahaprabhu ensinou Sambandha Gyana. Depois disso, Mahaprabhu deu a Sanatana 4 diretrizes de como ele deveria servir o propósito de Sri Krishna Sankirtan. 1. Você deve descobrir os antigos locais de passatempos de Krishna em Vrindavana. 2. Instale deidades para serem adoradas lá. 3 e 4. Compile as escrituras para estabelecer Bhaktisiddhanta, os princípios da devoção pura, e Vaishnava Achar, as práticas regulares de um Vaishnava puro. Peço-lhe para que deixe essas 4 coisas prontas para a Sampradaya que está por vir. Cuide e proteja as pessoas que aceitam este credo. Deste modo, Mahaprabhu enviou Sanatana, e Sanatana andou por toda a extensão do Vraja Mandal, realizando seu serviço. Raghunatha Das Goswami escreveu um pranam para Sanatana Goswami que diz: com muito cuidado, Sanatana me fez uma bebida, me forçou a beber, o suco do amor e afeto divino misturado com um toque de indiferença pelo mundo. Eu estava cego e também não queria a bebida. Eu não era qualificado, eu não sabia o que era o que, e minha tendência era de evitar. No entanto, ele conseguiu forçar-me a beber a doçura do serviço amoroso ao Senhor, misturado com um toque de indiferença pelo mundo. Então, eu ofereço a minha reverência a Sanatana Prabhu, o grande bem-querente da humanidade. Então veja só, Mahaprabhu pediu 4 coisas para Sanatana Goswami. Descobrir os locais de passatempo de Krishna. Então foi Sanatana Goswami que descobriu onde estava o Radha Kunda, onde Shrimati Radharani se banhava com as golpes. Ele descobriu onde era o Shyamakunda, que é ao lado do Radha Kunda, onde Krishna se banhava.
Ele descobriu todos os locais sagrados. Mahaprabhu mesmo pediu para ele fazer isso. E instalar deidades lá. Não só descobrir, mas instalar as deidades. E também, 3 e 4, como foi dito, escrever os Shastras, as escrituras, deixando claro todo esse conhecimento que Mahaprabhu passou para ele. Em 2 meses, Mahaprabhu passou todo o conhecimento de Sambandha Gyana para ele. E a Abhideya para Rupa Goswami. A prática devocional ficou com Rupa Goswami. E Raghunatha Das Goswami ficou com Prayoja, na meta última da vida. Então, são os 3 Goswamis de Vrindavana que são responsáveis por essas 3 coisas. Muito importante. Saber quem somos, para onde vamos, como chegar lá. Rupa Goswami, como chegar lá. E Raghunatha Das Goswami, a meta última da vida. Prema, amor puro por Deus. Mas Sanatana Goswami era o mais velho deles. E ficou incumbido de tudo isso. Vamos terminar somente com mais um trechinho. Ofereço minha reverência a Shri Rupa e Shri Sanatana. Quem são eles? Eles apresentaram Govinda, a quem Lakshmi Devi cuidadosamente serve, a este mundo, como se ele fosse uma joia em suas mãos. Eles mostraram esse lado, aquele lado, em cima e embaixo, tudo sobre ele, como se ele fosse uma joia em suas palmas. Eles apresentaram ao público aquele a quem todos os recursos e majestade procuram servir, aquele que é indisponível, desconhecido e incognoscível. Então, claramente, eles descreveram aquele que é indescritível. Eles fizeram todos compreender aquele que é incognoscível. Eles trataram o princípio mais elevado como se fosse algo comum. Essa é a posição de Rupa e Sanatana. O que eles têm feito é simplesmente maravilhoso, e assim eu me curvo a eles. Os 6 Goswamis, liderados por Shri Rupa e Shri Sanatana, fizeram tanto pela propagação da adoração divina do amor de Sri Chaitanya Dev. Eles revelaram o verdadeiro amor, e eles não fizeram isso por um propósito mundano. Eles fizeram isso pelo maior ganho e pelo Mestre Absoluto. Eles revelaram a concepção completa de Krishna e todos os 5 raças, Madhura, Vatsalya, Sakya, Dasya e Shanta, em uma nova cor. Eles elaboradamente descreveram o mais elevado Senhor em uma nova cor, em um novo mundo, em um novo matiz. Certa vez, um senhor disse que o engajamento 24 horas com o Senhor Supremo não poderia ser imaginado em nenhuma das concepções de religiões existentes no mundo. Em nenhum lugar pode-se imaginar a possibilidade de engajamento 24 horas no serviço à divindade. O serviço divino mais abrangente, em que cada átomo da existência de uma pessoa é utilizado no serviço do átomo correspondente do Senhor, tal serviço inconcebível foi dado por Rupa, Sanatana e seu grupo. Então, nós oramos por sua misericórdia. De todos os tipos de adoração, a adoração a Vishnu é a mais elevada. No entanto, mais importante do que a adoração a Vishnu é a adoração a seus servos. Então, se pudermos mostrar nossa apreciação sincera a Sanatana Goswami, Rupa Goswami e aos associados diretos de Mahaprabhu, Mahaprabhu ficará mais satisfeito do que se tentarmos oferecer nossa reverência a ele. Estamos carentes em todos os aspectos, mas a nossa esperança, a nossa perspectiva de vida é esta, que nossos mestres são tão graciosos, tão magnânicos, tão elevados. De alguma forma,
nós tivemos a fortuna de nos conectarmos com esses grandes mestres. Esta é a nossa riqueza, esta é a nossa fortuna, este é o nosso tudo. Com isso, eu concluo. Então, assim termina a aula de Srila Sridhar Maharaj, que está no livro, sobre Sanatana Goswami. Então, Sanatana Goswami e Rupa Goswami nos deram tudo. Eles nos deram todo o conhecimento. E como foi dito aqui, servir Vishnu é o mais supremo, mas Mahaprabhu ficará muito mais feliz se servirmos o servo do servo e oferecer orações. A canção que cantamos todos os dias no final da aula, Nama Sankirtan, Hari Harai, glorifica os Goswamis de Vrindavana. Não só essa canção, mas essa especificamente glorifica os 6 Goswamis de Vrindavana, encabeçados por Rupa e Sanatana Goswami, como foi dito aqui. Então, hoje é um dia muito auspicioso, porque além do desaparecimento de Sanatana Goswami, é o aparecimento de Vyasadeva, o avatar literário de Krishna, e o início do mês de monções, Chaturmasya, na Índia.